A paz de Cristo para você que nos assiste agora pela internet na Escola Bereana Online. Hoje chegando até você nesse formato online, não temos aqui presencialmente os alunos e os professores que estudam com a gente. Hoje, na próxima semana, você vai poder acompanhar a Escola Bereana Online. No dia 8 de janeiro, voltamos presencial, mas sempre com as nossas transmissões. Hoje nós teremos a lição de número 12, livro de Eclesiastes, Poesia Didática. E eu gostaria de chamar aqui para poder ministrar essa lição o pastor Eliseu Fernandes. Vamos estar orando pelo pastor Eliseu para que ele possa dar início à ministração dessa lição e que você possa usufruir de todo o conteúdo. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, queremos louvar o teu nome, Senhor, pela oportunidade de explicitar a tua palavra, poder instruir o teu povo acerca daquilo que tu deixou como ensinamento para nós. Que tu possa abrir seu campo do entendimento, do discernimento, para que o pastor Eliseu possa dar essa aula segundo o teu querer, segundo a tua vontade, com o Espírito Santo conduzindo o ensinamento até os nossos corações. É o que eu oro a ti, desde já te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A paz de Cristo a todos que nos assistem. Vamos falar, ou tratar, melhor dizendo, nessa noite, do tema de Eclesiastes, poesia didática, a nossa 12ª lição. Estamos já finalizando o nosso ano nessa revista maravilhosa, e é um tema muito interessante, que nós trabalhamos a poesia didática em vários aspectos. Lembrando que cada livro da poesia didática traz em si um ensinamento para a nossa vida prática, nossa vida cristã prática. Como o livro de Jó, que foi estudado, ele trata das tribulações, dos problemas, das dificuldades na vida que passamos. Mas a sabedoria de Deus em Jó é que Deus é justo, e o livro de Jó tem que finalizar com a justiça de Deus, trazendo a restauração, a saúde, e que Jó volta a ter aquilo que tinha antes, não só da mesma maneira, porque Deus nunca faz nada de igual forma, mas em dobro, por duas vezes mais. O livro de Salmos é o livro da sabedoria na adoração, quando estamos num culto, estamos numa igreja, estamos no secreto, no nosso quarto, quando adoramos a Deus de joelhos. É o livro quando o homem rasga a sua alma, rasga o seu coração para adorar a Deus e aprender pela sabedoria como devo adorar a Deus. O livro de Provérbios é o livro da manifestação prática da fé no mundo. Não é um livro para estar dentro das quatro paredes da igreja, mas lá fora, manifestando a fé por meio de condutas e atitudes permeadas pela sabedoria divina. O livro de Provérbios é um livro que fala de uma poesia didática. Ele é mais reflexivo, mas o livro de Provérbios em si, ele fecha a ideia de qual é o sentido da vida e como eu, por meio dessa sabedoria, posso alcançar a plenitude do sentido da vida. O livro de Cantares será na próxima semana. Ele fala da sabedoria, de como viver uma relação matrimonial plena, a sabedoria para viver um relacionamento conjugal na sua plenitude. Então, esse conjunto de livros de sabedoria, eles vão nos ajudar nesse sentido, de alcançarmos a sabedoria para essas questões da nossa própria vida. Alguns podem dizer que o livro de Eclesiastes seria um livro meio pessimista, um livro com um tom entristecido. Na verdade, se Eclesiastes, na sua totalidade, pudesse ser analisado, nós podemos observar que o autor ele vai falar do seu vazio interior. O livro de Eclesiastes ele é de um período da história que corresponde a 2 Reis 11. É quando Salomão ele está afastado de Deus. As muitas mulheres de Salomão perverteram o seu coração e Salomão agora mata seus próprios filhos sacrificando a Moloque, queima seus filhos a fogo. Salomão agora adora outros deuses. Então, se pudéssemos analisar, Cântico dos Cânticos é um dos primeiros livros de Salomão que fala da sua juventude, do amor da juventude. Provérbios é o livro da maturidade, é o entendimento da sabedoria de Deus para viver uma vida
manifestando a fé no verdadeiro Deus. E Eclesiastes é o livro da velhice. É quando ele já está em certa idade e afastado de Deus, um senhor, um idoso, a qual ele pensa que não há mais nada interessante na vida. Para Salomão, nesse período da sua história, existe apenas um vazio. Ele vai dizer, tudo é vazio, vazio dos vazios, tudo é vazio. Por que Salomão, então, se sente tão vazio? Simples, não haverá plenitude em nossa vida se estivermos longe de Deus. O segredo de uma vida plena e satisfatória é estar próximo de Deus. O vazio que ele vê em tudo é um reflexo do seu próprio vazio interior. O vazio de estar sem Deus. Então, tudo o que se projeta sem Deus simplesmente não há sentido para isto. Tudo é vaidade, tudo é vazio, nada tem significado ou sentido. Eclesiastes de 1 ao versículo 4 diz, vaidade das vaidades. Diz o pregador, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é vazio. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol, se põe o sol, volta ao seu lugar onde nasceu. O vento vai para o sul, faz seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e fazendo os seus circuitos, as suas voltas. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche, para que o lugar onde os ribeiros vão, e aí tornam eles a ir. Há uma análise cíclica do tempo e das coisas. Ele vai dizer que tudo há canseira, tudo há vazio. O que acontece seria a perspectiva do autor. Qual é a sua perspectiva? Quando você tem uma perspectiva longe de Deus, tudo que você pode adquirir, observar, sempre vai se tornar vazio. Tudo que você puder ter, sempre vai se tornar insuficiente. É interessante essa análise do próprio Salomão, dizendo, tudo é vazio. Qual o sentido, então, para a minha vida? Lamentações 3, 21 a 23, vai dizer algo interessante. Disso me recordarei no meu coração. Lamentações 3, 23 em diante. Diz assim, recordarei no meu coração. O Senhor é a causa de não sermos consumidos por causa da sua misericórdia. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Ambos olharam para elementos da natureza. Salomão olha para os elementos da natureza e diz, tudo é vazio, tudo não faz nenhum sentido. O outro profeta, Jeremias, olha para a natureza e vê no nascer do sol a misericórdia de Deus se renovando. Essa é a grande questão. Qual é a sua perspectiva acerca das coisas? A sua perspectiva vai determinar aquilo que você entende ou vê como realidade. A perspectiva de Salomão é debaixo do sol. Versículo 3. O que ele faz debaixo do sol. Debaixo do sol sempre haverá o vazio sem Deus. Mas acima do sol, acima das nuvens, se pudermos olhar, teremos a graça de Deus. Essa é a grande realidade para a nossa vida. Então, podemos perceber que o que vai nos fazer entender melhor essas coisas é perceber que nós podemos ter uma vida melhor em Deus. Então vamos para o primeiro tópico. O panorama do livro de Eclesiastes. É interessante que nesse panorama do livro, ele sempre vai analisar essa questão do vazio, do estar vazio. Então o panorama do livro, na verdade, ele vai trazer uma síntese completa dos assuntos que permeiam todo esse livro. A grande questão é que os assuntos que permeiam este livro, como você pode observar nesse gráfico a seguir, então você tem o título do livro. O título do livro, Eclesiastes 1:1, traz o título do livro. O pregador, o ensinador, o expositor, ele é mencionado. Então esse é um texto bem interessante, porque ele vai trabalhar uma construção concêntrica. O que é isso? Ele é construído para dentro de si mesmo. Então, o ponto focal desse livro seria os capítulos 3, capítulo 3, versículo 16, ao capítulo 6, 12,
que é onde você tem o foco de todo o livro. Você pode observar assim. Então, a brevidade, a futilidade, o vazio da vida, ele é analisado. Capítulo 1, versículo 2 ao 2:26. E, novamente, lá no 10:20 a 12:8, você tem novamente a mesma análise da brevidade, da futilidade e do vazio da vida. E o autor vem construindo o texto a partir das temáticas principais que ocorrem nele. A sabedoria para um sentido da vida, Eclesiastes 1, do 2 ao 26. Da mesma forma, ele vai trabalhar o sentido da vida a partir da sabedoria no 7, do 1 a 14. Ele vai falar de um tema e ele vai reduplicar o mesmo tema falando daquele mesmo assunto. Igualmente, ele vai falar a dádiva do tempo, do capítulo 3, versículo 1 a 15. Então, ele vai falar do tempo, que é um fator importante. E, igualmente, lá no 7, de 1 a 14, ele repete falando com a questão do tempo. Porque o tempo é um fator importante, essa duplicação de assuntos. E, por fim, no texto concêntrico, o tema principal, onde todos os outros temas são correlatos, como a brevidade, a sabedoria e o tempo, está no temor do Senhor. Então, o temor do Senhor, o temor a Deus, é o fator do tema principal que ocorre no livro de Eclesiastes. Então, você pode observar que, de todos os temas decorridos no livro de Eclesiastes, dentro dos subtemas, mas os principais são a brevidade da vida, a futilidade da vida, o vazio da vida, a sabedoria para entender o sentido da vida, a dádiva do tempo dada por Deus e temer a Deus como fator fundamental. É interessante que você pode observar no A linha lá embaixo, na conclusão, que ele repete a questão do temor a Deus, lá no 12, que ele vai dizer: tudo que foi falado se resume em tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus vai trazer juízo a todas as pessoas. Ele vai novamente trazer a mesma ideia. Então ele vai devagar, ou seja, uma digressão, ele vai falar de um tema começa outro tema, começa o tema principal, o temor do Senhor, e retorna nos temas, porque ele não consegue encontrar respostas satisfatórias, até que ele entenda que todo vazio que ele tem só poderá ser preenchido a partir de Deus. Porque ele tem o seu vazio. A melhor analogia para entender a questão do vazio, no sentido de Eclesiastes, é a analogia do vaso de barro. Você já observou um vaso de barro? Tipo uma jarra, e tem o seu interior vazio para ser preenchido por algum líquido ou objeto. Tal qual um vaso de barro é o homem. Se Deus não preenchê-lo, se a graça de Deus não estiver nele, se o Espírito de Deus não estiver nele, esse vaso de barro continuará vazio. É a analogia de Eclesiastes. É um vaso vazio. Por isso ele sente um vazio interior. É interessante que o vaso na roda do oleiro, ele só pode ser modificado enquanto o barro está úmido. A umidade é símbolo do Espírito Santo. Enquanto o homem tem o Espírito Santo, Deus consegue moldá-lo, remoldá-lo e trabalhar com ele para preencher o seu interior com algo glorioso. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer: é por isso que temos este tesouro em vasos de barro, para que a glória seja de Deus e não nossa. Essa é a questão da metáfora, da analogia de Eclesiastes. Um homem como um vaso de barro, onde um grande tesouro pode ser colocado dentro dele. Infelizmente, Salomão, por se afastar de Deus, ele então começa a projetar o seu próprio vazio em todas as coisas que ele observa, vê e conquista. Não foram as mulheres que preencheram o vazio, não foi o poder, não foi o reino, não foi o dinheiro, não foi a fama, mas o vazio continuava, porque não era vazio das coisas, mas o vazio que só pode ser preenchido com o próprio Deus. É interessante que ele vai falar algo tremendo. Ele vai falar sobre muita questão do nome de jovens. A palavra jovens vai aparecer constantemente, mas apesar que os valores morais descritos no livro não são apenas para os jovens, mas para qualquer pessoa. Mas ele tem um versículo interessante que a gente pode analisar aqui, que é o 4:13. Melhor é um jovem sem recursos, mais sábio, do que um rei idoso e insensato, que não conhece mais a instrução. É melhor ser um jovem pobre, sem recursos, mas com sabedoria, do que ser um rei
rico, mas não receba mais a instrução. É uma analogia, porque Jeroboão, que assume na ruptura do trono, ele fica exilado no Egito, ele não foi preso, porque se continuar o versículo, lá no versículo 15 ele vai falar isso. Olha o que está escrito lá. Vou pegar o 15. Regozija-se jovem na sua juventude. Alegra o teu coração no dia da tua juventude. E anda nos caminhos do coração. E anda pelos caminhos dos teus olhos. No entanto, saiba que todas essas coisas, Deus vai te pedir contas dela. Lá, vamos voltar lá. Ele vai dizer, melhor o jovem sem recursos, mais sábio do que o rei idoso que não recebe instrução. Mesmo que o jovem nascesse pobre no seu reino, ele sai da prisão para suceder o rei. Jeroboão não saiu da prisão. Roboão continuou livre. Então é possível que, nesse versículo, o modelo ideal de um rei para Salomão não seja Jeroboão ou não seja Roboão, mas o princípio de um bom governador, de um bom rei, seja José. Porque José é o único que sai da prisão para se tornar um sucessor, para se tornar um grande grão-vizir, um grande governador na terra do Egito, que somente Faraó assentado poderia mandar mais do que José. É possivelmente que ele faça uma alusão a José. É possível que ele esteja lembrando de uma transformação de alguém que estava aparentemente perdido, mas guiado por Deus para uma trajetória de sucesso a partir de um projeto de Deus. É possível que haja uma alusão a José. É possível que ele agora comece a pensar em Gênesis 39, do 7 a 9, sobre a mulher de Potifar, que faz com que ele seja levado para o calabouço, para a prisão, mas de lá Deus o tira para que ele possa cumprir um propósito e ser governador. Interessante que José vai sofrer, e sofreu muito, pelos seus irmãos, pela calúnia, mas é algo interessante no projeto de Deus. Muitas das vezes Deus nos leva para um sofrimento para que possamos sair de um certo comodismo. Às vezes estamos acomodados, e acomodados de tal maneira que Deus tem que permitir certas coisas para que o projeto dele se cumpra na nossa vida. José estava acomodado na casa de Potifar, Deus deu um jeito rapidinho de tirar ele de lá e jogá-lo no calabouço, para que de lá ele pudesse virar governador. Essa é a grande questão. Por mais que José tenha sofrido, você não vê José dizendo que a vida é inútil ou a vida é vazio. Porque José nunca perdeu em si o vazio de Deus. Se você ler a história de José, você sempre vai encontrar a expressão, e Deus era com ele, e Deus era com José. Essa é a grande questão. Quando sofremos, quando a dor vem sobre nós, quando a sensação de perda está sobre nós. José demonstra um governador sábio. Salomão era sábio até o ponto que parou de temer a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o primeiro degrau para uma escada que chega até os céus, que é a escada que nos leva a Cristo, a sabedoria divina, o Logos de Deus. Consequentemente, Salomão entende que o melhor modelo é continuar recebendo a instrução de Deus, não importa qual seja a idade. Isso que acontece com o livro de Eclesiastes. O que é comum no livro, você tem coisas comuns nesse livro. Você tem, os sábios e os tolos passam pelos mesmos problemas. Você tem, um julgamento divino é igual para todos. Você tem, a diversidade vem para todos. Ele vai dizer, tudo acontece, os problemas, lá no 9, 2 e 3, tudo sucede igualmente a todos. Mesmo sucede ao justo ao ímpio, ao puro ao impuro, sacrifica ou não sacrifica, o que jura, o que não jura. Tudo acontece um ao outro. Por quê? Porque Deus é justo. Se Deus não permitisse as oportunidades para todos, Deus seria injusto. Como Deus é justo, Ele permite que todos tenham uma mesma oportunidade. Essa é a grande questão. Todos podem ter oportunidades. É interessante que essa análise, que a gente pode observar que todos têm ou podem ter oportunidades. Quando Jesus diz que o Pai é bom e faz chover sobre justos e injustos, ali em Mateus se enfatiza a bondade, mas em Eclesiastes se enfatiza a justiça. Deus só pode ser justo se permitir também que coisas boas aconteçam com pessoas que são indignas, pessoas que não temem a Ele. Isso demonstra o amor e a justiça de Deus. Interessante como o livro ele retrata isso de forma maravilhosa. Então, todos podem ter oportunidade. Muitos deixam passar as suas oportunidades. Muitos não percebem a oportunidade.
Então, essa é a grande questão. O que temos feito com as nossas oportunidades? O que temos feito com elas? Principais temas. Então, você tem inúmeros temas, mas vamos trabalhar principalmente o vazio da vida, a brevidade da vida, a questão do tempo e a questão da sabedoria. Então, o que eu posso aprender com Eclesiastes? Vencer os desafios por fé. Eclesiastes, apesar do tom tristonho, ele entende que só a fé pode fazer com que ele vença os desafios. 2,26 vai dizer: porque ao homem é bom que diante dele Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ajunte, amontue e dê para o justo. Salomão entende que o justo, o que vive por fé, tem a transferência de riquezas. Deus tira do ímpio e traz para o justo. Mas como ele consegue isso? Por meio da fé. Eclesiastes 11, de 1 a 6, lança seu pão sobre as águas. Reparta com 7, com 8, você não sabe o que vai acontecer sobre a terra. Continuando no mesmo texto, ele vai dizer: quem olha para o vento nunca semeia. Quando você semear de manhã, mantenha a sua mão ali, porque você não sabe se essa semente ou aquela vai ser boa. Ele está dizendo, você está projetando algo futuro, e a projeção futura só se dá por meio da fé. Ele vai dizer, vença por meio da fé. Quem olha o vento nunca semeia. Não olhe para a economia, porque o reino de Deus não está preso à economia. Olhe para Deus, tenha fé. É isso que ele vai nos ensinar. Vença os desafios por meio da fé. Dr. Mark Murdock vai dizer algo interessante. A dúvida é o ladrão que rouba todas as oportunidades de provar a grandeza de Deus para com você. É interessante isso. Não tenha dúvidas. Tenha certeza, viva por fé. Deus pode trazer algo novo em meio ao vazio e aos problemas do livro de Eclesiastes para nós hoje. Viver é a dádiva de Deus. 3, de 1 a 8. Ele vai falar do tempo. Existe um tempo determinado, um tempo oportuno para todas as coisas. Viver é uma dádiva. Aproveite a dádiva de Deus. Pare de viver brigando com as pessoas. Pare de viver sem liberar perdão. Pare de viver com problemas. Pare de viver arrumando problema com pessoas. Libera perdão. Mude a sua vida. Você só tem uma vida. E nesta vida, viva da melhor forma possível. Pare de mesquinheza, ninharia. Mude a sua perspectiva da sua vida. Ele vai dizer isso lá no 11, 7 a 12. E vai dizer, olha, jovem, você vai viver a sua vida. Faz o que você quiser, mas entenda que Deus vai te pedir conta daquilo que você fez. O livro de Eclesiastes fala que existe um juízo para todas as pessoas, para o ímpio e para o justo. Eclesiastes vai dizer que a vida é uma escola. 4:1 vai dizer, geração vai, geração vem. No 12, ele vai dizer exatamente a mesma questão do jovem. Jovem, tudo que você fizer, do 12 a partir do 9, quando mais sábio foi o pregador, tanto mais o povo ensinou a sabedoria, esquadrinhou, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, escrito e a retidão, escrever com retidão, palavras de verdade, para que as palavras dos sábios são como aguilhões e pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que foram dados pelo único pastor. Ademais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livro, não há limite para estudar. Tudo que você tem ouvido é, teme a Deus e guarde seu mandamento, porque Deus vai trazer juízo que você fez de bom ou de ruim, mesmo que esteja encoberto. É a temática, aprenda com a vida. Tem pessoas que passam pela vida e nunca tiram nenhuma lição dela, passam pelos problemas, pelas dificuldades e não conseguem aprender nada com a vida. Essa é a grande questão. Como Deus, então, atua na vida? Atua na vida por meio do tempo. E no meio do tempo para adquirir a sabedoria. E a sabedoria para nos abençoar por meio da obediência. É assim que Deus atua na nossa vida, na escola da vida. Ele também vai dizer no outro tema que devemos ser um mordomo fiel. No 5:1 a 7 vai falar sobre a adoração de um culto. Interessante isso. E lá no 12, ele vai falar também da mordomia. 10 a 14. 10 a 4, perdão. 12, 10 e 14. Procurou achar palavras agradáveis. Seja fiel. Aquilo que você for proposto a fazer. Seja fiel. Olha o que ele vai dizer no 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina para ouvir. Não ofereça sacrifício de tolo. Não se precipite com a sua boca. Ele começa a ensinar preceitos de uma boa mordomia. Vai falar sobre adoração. Adoração em Eclesiastes é a aproximação a Deus. É interessante
Na antiga aliança, vamos imaginar que aqui seja o Santo dos Santos. Arão, depois que oficiava, terminava de fazer todo o seu rito, ele tinha que sair de costas para a porta. Ele não poderia virar de costas para a arca, porque senão ele morreria. Porque ele era Arão, o sumo sacerdote, mas ele tinha um protocolo de como entrar na presença de Deus. E para ser um mordomo fiel, você precisa ter protocolo. A adoração te aproxima de Deus, porque a adoração é um meio de expressão da honra a Deus. A honra nos dá o acesso, mas o protocolo, a permanência. Então tenha protocolo na presença de Deus. Fico triste quando vejo pessoas, antes do culto terminar, se levantam e vão embora. Na antiga aliança, ninguém fazia isso. Se Arão fizesse isso, ele mesmo morreria. Mas hoje, muitos querem a honra, mas não querem o protocolo. Enquanto muitos se esperam, porque não entendem nada do que é protocolo. Essa é a grande questão. E aí vamos para avançar mais um tópico. O propósito da existência é viver aquilo que Deus nos permite dentro do tempo. O que é tempo? É uma boa pergunta de se fazer. O que seria o tempo? Nosso pastor tem uma mensagem que é o tempo, fator fundamental para a vida. Se você não assistiu essa mensagem, você pode assisti-la, é bem interessante, se encontra no YouTube. E ele disse algo interessante. O tempo é a sucessão de segundos, minutos, horas, dias, meses e anos que nos dá noção de passado, presente e futuro. O que é tempo? Tempo se resume em algo que passa. O que é tempo? Tempo é onde eu posso atuar na permissão de Deus. O que é tempo? Tempo é um propósito. Você não foi feito por acaso, você foi criado com um propósito para que descubra o propósito de Deus dentro de um tempo, porque existe um tempo com propósito determinado para todas as coisas. O que é o tempo? O tempo tem as suas dimensões. Hora, dias, meses. É interessante isso, que a gente tem noção de tempo, mas você viu alguém viver 1000 anos? Então, você nunca vai saber a noção de 1000 anos, de um milênio. É interessante. Pedro vai dizer em 2 Pedro 3,8: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Pedro, de alguma maneira, ele vai parafrasear o Salmo 90, verso 4. Porque 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. É o que ele está querendo dizer, como disse o nosso pastor nessa pregação sobre a questão do tempo. Que possamos aprender a usar mais sabiamente possível o tempo que Deus nos dispôs. Aproveite o seu tempo da melhor forma possível. Priorize as coisas que têm que ser prioridade. Mas você não tem um conceito de alguém que viveu mais tempo. Tem pessoas novas como eu, pessoas velhas como Edivanei, como outras pessoas. Mas eu quero dizer algo para você. A pessoa que mais viveu na terra, Gênesis 5, 27. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Matusalém não chegou nem a 1000 anos. Se 1000 anos é um dia, Matusalém não viveu nem um dia na ótica de Deus. Por mais que vivamos, o que entendamos de tempo é pouco naquilo que Deus deseja. Por quê, pastor? Simples. Eclesiastes 3 vai dizer algo interessante. Tudo tem seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito, debaixo do céu. Nós encontramos em Eclesiastes capítulo 3, 3 palavras para a mesma palavra em português, tempo. Então você tem et, que significa tempo determinado, que os gregos traduziram como cronos, é o tempo cronológico, o tempo que vivemos. Você vai ter esman, tempo. Então você vai ter tempo oportuno, et, esman, tempo cronológico que vivemos. Mas no 11, ele dá outra dimensão de tempo. Tem o et, esman e o olam. O que significa isso? Tempo determinado, tempo oportuno e tempo eterno. Lá no 11 vai dizer, tudo vês formoso é o seu tempo, ou seja, tudo que Deus faz no tempo que é feito, na ótica de Deus é perfeito. Também pôs no coração deles, um dos filhos dos homens, a eternidade,
Pôs Deus a eternidade no coração do homem. Essa é a demanda do homem no tempo. O homem não foi feito para viver 70, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Mas o homem foi criado para ser eterno. Essa é a questão. É por isso que o homem se debate nessa questão do tempo. O homem foi feito para ser eterno. A menor parte de um tempo é um momento. E dentro de um momento, Deus entra com Kairos, ou seja, a sua oportunidade, e muda toda a nossa história. Num momento de tempo, um momento indivisível de tempo. Momento é unidade indivisível de tempo. Algo que você não consegue dividir. Mas se o momento é unidade indivisível de tempo, a eternidade é unidade incalculável de tempo. Você não consegue calcular uma eternidade. E você foi feito para viver uma eternidade. Você não foi feito para viver e morrer, mas viver para sempre. Essa é a grande questão do livro de Eclesiastes. Tempo de nascer. Eu não sei porque ele colocou esses tempos. Por mais que eu tenha pesquisado, eu não consigo encontrar uma resposta. A ordem dos verbos. Mas é interessante que ele não usa pessoa, usa verbo. Verbo é implicação. Então, qualquer pessoa pode estar dentro dos 28 tempos. Por que ele colocou 28 tempos? Na minha concepção, na minha conjectura, após ter estudado o livro de Eclesiastes, cheguei à conclusão que ele pode estar trabalhando um ano hebraico. Os meses correspondiam a 29 e 30 dias. Ele coloca 28 tempos e diz, por mais que tenhamos um cronos, nunca teremos a perfeição dentro desse cronos. Por isso ele coloca uma medida de tempo inferior à quantidade de dias dos meses do calendário hebraico. Mas eu consigo tirar algumas verdades desse capítulo. Podemos assim tirar algumas verdades. Tempo de nascer. Ele começa com um tempo positivo, e todos os tempos são antagônicos, contrários. Mas ele fecha de forma positiva, porque ele inverte a ordem dos acontecimentos. Então ele faz um ciclo. Nascer no 2 e no final do 8, paz. Então ele faz um ciclo, um tempo cíclico que se repetia, como geração vai, geração vem. Então ele vai repetindo conceitos dentro do tempo para que nós pudéssemos aprender algumas coisas. Há tempo de nascer. Quem deve nascer no tempo? Quem você lembra quando fala em tempo de nascer? A minha mente vem, Gênesis 12 ao capítulo 25. A história de Isaac. Abraão espera 25 anos para o tempo de nascer. 25 anos, até que chegasse o tempo oportuno para que nascesse Isaac. Fique tranquilo, Deus controla o tempo. Isaac vai nascer na sua vida. Fique tranquilo quanto a isso. Tempo de curar. Quando eu penso em tempo de curar, o que vem na minha mente? Segundo Reis, capítulo 20, a história de Ezequias. Ele estava doente, Deus tinha decretado a morte, mas Deus envia o profeta porque o rei era um homem fiel, e o profeta volta e diz a ele, Deus vai te acrescentar mais 15 anos de vida, a um tempo de curar. Fique tranquilo, seja fiel, Deus pode mudar a sua sentença, porque a última palavra sempre será de Deus. Creia nisso, vença por fé isso. Aí eu posso pensar em outros tempos. Tempo de edificar. Eu me lembro de quem? De Neemias, onde ele vai trazer as pedras, onde ele vai começar a edificar a cidade, os muros da cidade de Jerusalém. Onde ele vai recomeçar a história de uma nação. Há tempo de edificar, de ajuntar pedras. Há tempo de rir, tempo de alegria. Mas também tem tempo de tristeza. Mas fique tranquilo, o choro dura uma noite, mas a alegria certamente vem pelo amanhecer. O tempo de chorar pode acontecer. Em João, por 2 vezes, Maria é perguntada. Por 2 vezes. Ela é perguntada. Mulher, por que choras? Mulher, por que choras? Um anjo pergunta, mulher, por que choras? Depois Jesus diz, por que tu choras, mulher? E ela estava no tempo de chorar. Pode acontecer. Tem tempo de saltar, ou seja, dançar. Moisés, Miriam, o povo dançou, o povo cantou quando passou no Mar Vermelho. Mas também o povo chorou no deserto pela sua própria incredulidade. Então, você tem várias coisas que podem acontecer no tempo. Tempo de rasgar. Rasgar fala de luto, que quando tinha luto você rasgava a roupa. Mas tempo de coser, costurar a roupa, ou seja, para com o tempo de luto. Quando passar o luto, passou, acabou. Vá viver a sua vida, reconstrua a sua vida. Para de ficar chorando por uma coisa que aconteceu há 50 anos atrás, que você não pode mudar mais. Recomece, reconstrua, aproveite a sua vida no tempo que Deus te dá nesta terra.
que mais que podemos aprender no tempo? Podemos aprender muitas coisas, mas eu tirei essas singelas lições. Tudo acontece dentro do tempo. Interessante, Jeremias 1, capítulo 1, versículo 11 e 12, vai dizer: Jeremias, o que você vê? Eu vejo um galho de amendoeira florescendo. A amendoreira era a primeira árvore a florescer. Isso se dava que as colheitas estavam próximas. E Deus disse a Jeremias: eu velo pela minha palavra para cumprir. Era o florescimento da amendoeira, das amêndoas, janeiro e fevereiro. É o tempo. Então, viva o tempo da melhor forma. Viva o tempo segundo a ótica de Deus. O que podemos aprender com o tempo? Lembra de Davi? O tempo que os reis iam à guerra. Lembra dessa expressão? Quando ele peca com a mulher do seu melhor amigo, em 2 Samuel 11:1, o tempo de ir para a guerra era primavera. Vai corresponder mais ou menos setembro. Então você tem coisas que acontecem no tempo. Ele deixou de ir para a guerra e pecou. É tempo de guerrear, guerreie. Não descanse. Quando é tempo de descansar, descanse. Não faça coisa no tempo errado. Tempo de paz era o verão. Era o tempo das chuvas. Tempo da alegria. Então você tem entre final de fevereiro e meados de maio, você tem a colheita. Tempo de plantar e colher. Juízes 6. Gideão malhando trigo no lagar. Trigo é maio. Uva é julho. Ele fazia a coisa certa no tempo errado. Veja, interessante isso. O tempo das uvas era julho. Salmo 4:7 diz: puseste no meu coração mais alegria do que no tempo da colheita do trigo e do vinho. Então, existem coisas que temos que fazer no tempo. Provérbios capítulo 20, versículo 4 diz: o preguiçoso não lavrará por causa do inverno. O tempo da chuva era tempo de plantar. Tempo de outubro para novembro. Eles plantavam para poder colher. O que você tem no tempo, o que você dispõe no tempo, seu tempo é o seu melhor investimento. Invista o melhor no tempo. Mas lembre-se, de todos os tempos que tem aqui, ele vai também colocar tempo de amar. Amar sempre será o melhor tempo. Por mais que não sejamos perfeitos, mas você tem o que é perfeito, que se chama amor. É interessante isso. Existe um ciclo na nossa vida, existe um propósito para a nossa vida, e temos que cumprir nessa terra, nesse tempo. O que nós podemos aprender com a questão do tempo? O tempo, ele é um excelente investimento. Em certa pesquisa, eu descobri que os brasileiros gastam mais de 3 horas, ou 3 horas em média, por dia em redes sociais. E muitas das vezes fazendo nada que é proveitoso. 3 horas importantes do seu dia, muitas das vezes você gasta de forma não produtiva. Não evangeliza nas redes sociais, não faz nada nas redes sociais, a não ser postar bobeira, bobagem, e desperdiça 3 horas da sua vida. É interessante isso. Ele está vazio, ele está triste, e vai nos ensinar muitas coisas. Então, vivamos da melhor forma possível o tempo. Entendamos que, dentro de todos esses tempos, não tem tempo de lembrar. Porque senão, deveria ter tempo de esquecer. Nunca esqueça que Deus é aquele que pode preencher o seu vazio. Nunca esqueça que todas as suas respostas estão em Deus. Porque todas as vezes que você lê na Bíblia que Deus se lembrou de alguém, Deus agiu. Lembrar é agir em favor de. Quando Deus se lembrou de Noé, lá em Gênesis 8:1, ele vai intervir para que a arca pare e ele possa reconstruir e repovoar a terra. Quando Deus se lembra de alguém, ele age. Quando Deus se lembrou de Abraão, ele só vai salvar Ló de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 18. Melhor, no 19, 29. Quando Deus se lembra de nós, porque Deus vai intervir. Não que Deus se esqueça, porque Deus não está preso ao tempo. Deus não está no passado. Deus não está no futuro. Deus está sempre no presente. É por isso que ele se revela como ele é o que é. Eu sou o que sou. Deus sempre está, nós passamos. Deus sempre permanece. Nós que voamos, como diz o Salmo 90. Quando Deus se lembra de alguém, Deus atua. Quando Deus se lembrou de Raquel,
fez com que ela fecundasse. Quando Deus se lembrou de Ana, fez com que ela tivesse um filho chamado Samuel. Quando Deus se lembra, no sentido bíblico, é o tempo oportuno para a intervenção de Deus. Que esse tempo seja o seu tempo onde Deus possa intervir e trazer sobre a sua vida as maiores bênçãos para você. Tempo é a coisa mais importante que podemos entender para não perder a fé. Deus trabalha no tempo, para que por meio da fé no tempo eu possa alcançar não o tempo, mas a própria eternidade. Então, estamos caminhando para o final da nossa aula. O que podemos aprender é que da vida de Salomão em Eclesiastes, das coisas que ele nos ensina sobre o tempo e o entender sobre a brevidade, a futilidade, entender sobre o seu vazio e sobre o temor a Deus. Então, vamos para as nossas considerações. Aproveitar melhor o tempo. Aproveitar o tempo da melhor maneira. Aproveite o tempo com sabedoria. Eclesiastes 8:5b. O coração do sábio vai discernir o tempo e o modo. Você, com a sabedoria de Deus, com a fé em Deus, conseguirá discernir o tempo da oportunidade. Todos vão ver caos, todos vão ver problemas, mas você vai discernir uma oportunidade nisso. Deus vai te dar essa condição a partir da fé e do discernimento por meio da sabedoria. Então, nossas considerações finais para essa singela aula aí da nossa escola bereana sobre a questão de Eclesiastes, capítulo 12. Bem, chegamos ao final de uma aula, é melhor fechar todo esse conteúdo com a própria fala do autor. Ele vai dizer em 7:8, é melhor o fim do que o começo. Pare de reclamar das coisas como começam. O fim, a finalização de um propósito é melhor do que o começo dele, porque no começo parece não ter sentido, parece ser pequeno, parece ser problemático, mas no fim você recebe, tem todo o entendimento de todo um processo. Assim, o princípio é uma aprendizagem, mas tudo no começo está na mente de Deus, na plenitude de uma maturidade para alcançar o seu propósito. Assim, tenha sabedoria, busque sabedoria em Deus, porque a sua memória só será lembrada pelo seu legado, o que você fez de bom ou você fez de ruim nessa terra. E lá no 10:1 ele vai dizer que, como uma mosca morta, no cântaro de unguento, destrói todo o trabalho, um pouquinho de ignorância, um pouquinho de pecado, um pouquinho de qualquer coisa que não agrade a Deus, um pouco de fermento, leveda toda a massa. Só um pouquinho é suficiente para nos tirar do propósito. Então mantenha sempre o propósito de Deus. E em tudo que você possa ouvir sobre Eclesiastes, eu vou fechar com as próprias palavras do autor. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque é dever de todo homem. Deus abençoe, até uma outra oportunidade, querendo Deus. Amém.